Oi, mais uma vez, estamos agora já no sétimo bate-papo entre amigos. Nós falamos aí no sexto bate-papo, no quinto bate-papo entre amigos sobre os passos da oração, sobre a confissão, sobre a adoração, fizemos uma pequena introdução. No sexto bate-papo nós falamos sobre a gratidão e sobre os pedidos pessoais. E hoje eu quero estar falando com vocês sobre a intercessão pelos outros e também sobre a comunhão. Quando falamos em intercessão, nós temos o que nós falamos no vídeo anterior, que é os pedidos pessoais, é uma intercessão, é uma forma de interceder por si próprio, mas hoje eu quero focar na intercessão pelos outros. E aí nós encerramos essa maratona aí dos bate-papos, e desde já quero agradecer aí você por estar dispensando esse tempo, para que a gente possa estar conversando, batendo um papo aí. Vamos lá. Eu quero novamente, como sempre, compartilhar a tela com vocês, e tá, consegui. Tá conseguindo. Eu sempre tenho dificuldade para isso. Minha dificuldade para isso é grande, mas um dia fico preparado para isso. Bom, hoje eu quero falar agora sobre o quinto passo para o relacionamento com Deus, ou o quinto passo da oração que nós estamos falando. Quando falo oração, é falar com Deus, nos relacionarmos com Deus. E quando falamos em intercessão, nós temos que lembrar que normalmente as nossas orações, elas são cheias de intercessão. Ou no pedidos pessoais, que nós falamos no vídeo anterior, nós pedimos sobre aquilo que nós precisamos em nossa vida, ou nós intercedemos o nosso irmão. Normalmente as reuniões de orações, elas têm seu tempo em 80% baseado na intercessão. Nós temos dificuldade de trabalhar os outros itens em orações, principalmente quando é orações em público. Mas independente disso, não importa o tempo, a quantidade, não existe uma divisão para isso, e até porque a oração é uma questão muito pessoal sua para com Deus, mas a gente entendendo os princípios, os pontos da oração, essa ordem não importa, e esse tempo não importa, desde que a gente tenha um espírito constante de oração, e que nós tenhamos, se possível, também tirar tempos específicos para nos dedicarmos à oração. Só não podemos tirar um tempo específico, tornar aquele tempo ali um tempo separado, santificado, e esquecermos do restante da nossa vida diária. Nós temos que ter uma constante espírito de oração em nossa vida, do amanhecer ao pôr do sol, constantemente, para que não haja, não precisamos criar rituais em nossas vidas e esquecemos de que nós somos cristãos em todos os lugares em que nós estamos. Então, está falando sobre a intercessão. A intercessão nós vamos nos basear em Romanos capítulo 10, no versículo 1, diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica, a intercessão dele a Deus, é a favor deles, são que vocês sejam salvos. Acho que a mais importante nós intercedermos pelos nossos amigos e conhecidos, irmãos, é por sua salvação. É comum nós ouvirmos a pessoa: ore por mim, por uma necessidade, por uma doença, e nós oramos. E inúmeras vezes Deus ele vai operar conforme a vontade dele. Mas antes e mais importante do que a cura, mais importante do que a solução financeira, mais importante do que a solução jurídica, mais importante de qualquer situação temporal que nós temos aqui, o mais importante de tudo é que nós possamos ter pedirmos e intercedermos pelos nossos amigos e irmãos e conhecidos a sua salvação, para que Deus trabalhe em sua vida, para que haja um encontro verdadeiro com Deus e para que eles tenham a oportunidade, tal como eu, tal como você, termos esse relacionamento com Deus e a certeza de que, findando a nossa estadia nessa terra, estaremos morando eternamente com Ele. Então, antes de pensarmos em interceder por Ele por qualquer outra coisa, deveríamos pensar em interceder pela sua salvação. Não estou dizendo que a gente não deva interceder por aquele pedido que o nosso vizinho, que o nosso irmão está se fazendo. Temos interceder sim, podemos interceder, e através disto, ou através desta ferramenta, Deus pode torná-lo, pode, digamos, ter a oportunidade a ele de ter um encontro real com Deus. Mas o mais importante na nossa intercessão é intercedermos realmente pela salvação de nossos irmãos. E nós precisamos continuar pedindo a Deus, lá em Efésios, na verdade Efésios 18, 6, 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo,
no Espírito, ou seja, não é o fato de estarmos orando somente fisicamente, erguendo nossos braços, nossas mãos, mas orando no Espírito e por isso vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós estamos falando aqui dos nossos irmãos também. Nós temos que interceder para nossos irmãos. Nós vamos falar isso daqui um pouco, futuramente, nós vamos falar sobre o próximo tópico, que é sobre a comunhão. Já está falando um pouco disso, muitas vezes a confusão que nós fazemos na questão da comunhão. Então, o que é interessante aqui, o que é importante nós falarmos aqui com relação aos pedidos pelos outros, a intercessão, é que nós temos duas frentes, e uma frente eu considero muito mais importante e essencial, porque ela é eterna, que é a salvação, e nós temos as questões temporais aí, que temos as questões da nosso dia a dia. E a Bíblia nos orienta que devemos interceder. E não só pedir por nós, pedir pelos nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos, sejam eles cristãos ou não sejam cristãos. Para aqueles que não são cristãos, o mais importante de tudo é a salvação. E nós vamos falar também, temos que falar aí sobre a questão da comunhão, que é o nosso sexto passo. E quando nós falamos em comunhão, é muito importante a gente entender e prestar atenção que nós confundimos comunhão com aquele momento de confraternização. Muitas igrejas reúnem-se após o culto para que haja uma interação entre os irmãos, algumas dão a oportunidade de comer um salgadinho, ou tomar um refrigerante, tomar um café, etc. E quando você tem esse período, que eu chamo que é o período do final do culto, quando o culto acaba e nós continuamos reunidos e conversando, é o que muitos chamam de comunhão. Mas comunhão é muito mais que isso. Isso é uma confraternização e nós fazemos isso constantemente. A comunhão é quando nós temos algo em comum. A grande questão em comum que nós temos entre nós é Cristo. Nós temos Cristo em comum. Muitas vezes nós podemos divergir de algum ponto teológico, de algum ponto de vista teológico, podemos divergir sobre o ponto de vista escatológico, podemos divergir sobre questões administrativas, sobre a questão da governança, mas uma coisa nós não podemos divergir, que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, e Ele pagou o preço dos nossos pecados, e que a Bíblia é a nossa regra, a nossa única regra de fé e prática. Quando nós paramos para entender, se nós não tivermos algo que seja em comum, perdemos a questão do relacionamento. E quando nós temos algo em comum, ele é um fruto do nosso momento, nossa vida de oração. Se todos nós tivéssemos esses princípios de oração, seguindo aos passos de oração, confessando nossos pecados, tendo um espírito de adoração a Deus, tendo um espírito de gratidão a Deus, nós intercedêssemos por nós mesmos e pelos nossos irmãos, nós teríamos realmente algo em comum, porque nós começaríamos a ter o mesmo espírito, uma mesma vivência. Então, quando falamos em comunhão, não vamos confundir com confraternização. Vamos realmente entender, não estou dizendo que não está errado a confraternização, não, ela é maravilhosa, e eu gosto, principalmente quando tem uns comes e bebes deliciosos, mas eu acho mais importante que isso é a gente estar realmente tendo algo em comum, conversando sobre Cristo. E não podemos pensar que a comunhão na igreja, ela vai ser baseada em outra coisa que não seja Cristo. Nós somos cristãos, portanto, o que nós temos em comum é Cristo. E é isso que nós temos que ter em mente. Basicamente, é isso. Vamos ao texto bíblico. Esqueci do texto bíblico, né? Mas vamos ao texto bíblico sobre a questão da comunhão. Nós temos aí, em 1 João capítulo 1, versículo 3, nós lemos lá, e que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. A comunhão, aí João está falando, ter comunhão com ele, com os apóstolos. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, é o que nós falamos. A nossa comunhão é com Cristo. Nossa comunhão é que nós estamos com Cristo. Uma vez em que eu tenho comunhão com Cristo, a minha comunhão é com Cristo, o meu irmão tem a comunhão com Cristo, nós temos algo em comum e podemos estar juntos comungando ou tendo a mesma comunhão, o mesmo pensamento, o mesmo espírito. E lá em 1 João capítulo 1, 7 também diz, se porém andarmos na luz, como na luz está, ou como ele está na luz, mantemos comunhão, agora é uns com os outros. Então nós temos, se nós temos na luz, que a luz aqui é Cristo, se Cristo está iluminando a nossa vida, nós podemos manter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E é isso que é importante pensarmos. Bom, meus amados, eu acredito que com esse vídeo aí nós encerramos aí os nossos bate-papo
entre amigos desse semestre, que nós iniciamos lá no semestre anterior com o primeiro bate-papo Amigo de Deus, depois falamos sobre amizade, a fórmula da amizade, depois sobre meditação, fizemos uma pequena introdução, uma introdução aos 6 passos para a oração, depois nós fizemos no quinto bate-papo aí, falamos sobre a confissão e a adoração, são os 2 primeiros passos para a oração e o relacionamento com Deus. O sexto vídeo nós falamos sobre a gratidão, sobre os pedidos pessoais e agora nós encerramos aí com a intercessão uns pelos outros e pela comunhão. Que Deus os abençoe e breve nós estaremos novamente aí conversando aí com um novo projeto para que a gente possa estar tendo esse relacionamento uns com os outros. Sem contar que nós também temos aí nossos encontros semestrais, nossos encontros mensais aí, e onde tem toda essa liberdade de conversarmos e discutirmos aí a palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e é um prazer realmente estar com todos vocês aí. E mais uma vez, obrigado pelo tempo dispensado e que Deus possa estar presente. Amém.